Vascaíno do Cerrado. Surreal o que está acontecendo no Campeonato Brasileiro. Terminou agora há pouco em Itaquera e o Bahia meteu 5 no Corinthians. 5-1. Aí vamos falar um pouco sobre o Campeonato Brasileiro, que embolou totalmente. O Fortaleza teve a chance de ir lá e tampar, fechar a tampa do caixão do Cruzeiro, fez o Cruzeiro voltar à briga do Campeonato Brasileiro. O Corinthians tinha a chance de tampar ou fechar a tampa do caixão do Bahia, fez o Bahia voltar com tudo para a briga no Campeonato Brasileiro. Com isso, eles próprios, que tinham interesse em vencer e se verem livres do rebaixamento, se ferraram, porque agora o campeonato embolou de vez. Antes de trazer detalhes, só vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube. Como eu falei, terminou agora há pouco com vitória do Bahia, 5-1. Olha, vou te falar uma coisa que eu até comentei lá no grupo aí do canal. O Bahia vai lá em Goiânia e mete 6 no Goiás. Né? O Bahia vai em Itaquera, primeiro tempo, meteu 4 no Corinthians. 4, não, meteu, acho que foi 3 ou foi 4. Acho que meteu 3 no Corinthians, teve um gol anulado e umas 2, 3, 4 chances claras. Era já para ter saído 5-6 no primeiro tempo. Volta e mete mais 2 no segundo tempo, ganha por 5-1. O Vasco, para fazer um gol, é uma dificuldade. É um parto, é subir uma ladeira com um saco de cimento nas costas, pedalando uma calói barra forte, né, que é aquela catraca 18, que não é essa de Shimano, né, catraca, isso é só para quem anda de bicicleta que vai saber. Aquelas catraquinhas que para o cara pedalar ali tem que ser forte, viu? Então o Vasco é um cara pedalando uma calói barra forte, numa ladeira com um saco de cimento nas costas. É a sensação do Vasco para fazer um gol ou 2 em um time adversário. Agora o Bahia vai lá, mete 6 no Goiás, como quem não tá jogando com ninguém. Vai lá, mete 5 no Corinthians, fora o baile, que os 5-6 era para ter sido só no primeiro tempo, né? E esses times que tiveram a chance de se livrar da briga ali do rebaixamento, Fortaleza e o Corinthians, ressuscitam o Bahia e o Cruzeiro e entram de vez na briga para não cair para a segunda divisão. Vou colocar a tabela aqui para você ver, né? Você tem do 11º, que é o Fortaleza, até o 17º, que é o Cruzeiro, emboladíssimo. Porque olha, o Cruzeiro, vamos começar da parte de baixo. O Cruzeiro é o primeiro na zona de rebaixamento com 41 pontos. Aí vem, e olha, é Cruzeiro, Vasco e Bahia. O Bahia com essa vitória passou o Cruzeiro e o Vasco por causa de critério de desempate. Então, 3 times ali com 41 pontos. O Vasco joga com o Atlético Paranaense amanhã e agora é vida, agora é colocar o coração na chuteira, agora é vencer o Atlético Paranaense de qualquer jeito para poder respirar. Porque se perder, tá ferrado. Então, o Vasco pega o Atlético Paranaense e o Cruzeiro pega o Goiás. Se os dois vencerem, eles passam o Bahia, o Santos, o Inter e o Corinthians. Porque o Corinthians, ele tem 44, o Vasco e o Cruzeiro iriam a 44, mas o Corinthians é o time que menos venceu no Campeonato Brasileiro. O Corinthians perde em critério de desempate para todo mundo. Então, se o Vasco e o Cruzeiro vencem amanhã, o Corinthians, o Fortaleza, o Internacional, o Santos, estão tudo na briga para não cair para a segunda divisão. A meta vai ser muito mais que 45 pontos. A gente vai ver um Campeonato Brasileiro com um time com 46, 47, quem sabe até 48, caindo para a segunda divisão. Coisa que nunca aconteceu no Campeonato Brasileiro. Acho que chegou até 46 pontos, um time que caiu para a segunda divisão. Então olha como o campeonato embolou na parte de baixo e olha a responsabilidade para o Vasco amanhã contra o Atlético Paranaense. Tá aí, né? Surreal o que aconteceu hoje, essa goleada do Bahia, que vai dar moral, claro, para o time do Rogério Ceni já para a sequência da competição. Um jogo que a gente achou que ia ser mais difícil para eles, o Corinthians, que era difícil perder em Itaquera,
toma ali uma porrada, uma confusão no final. Amanhã tem eleições no Corinthians, teve tiro na sede, teve uma ameaça, pichação. O clima não tá legal no Corinthians. Tem um detalhe, se o Vasco vence amanhã o Atlético Paranaense e o Cruzeiro vence, o Corinthians vai para São Januário desesperado. Porque se o Vasco vence o Corinthians em São Januário, o Vasco bota o Corinthians na zona de rebaixamento, dependendo dos outros resultados também, né? Tem outros times no meio do caminho. Então, olha o resultado de hoje para o Corinthians e a pressão que vai ser o jogo amanhã. Quero só ver quem é que eles vão... Amanhã vai ser uma distribuição de cartão para pendurar o time do Vasco ali. O pendurado já está, né? Para suspender o time do Vasco todinho para jogar contra o Corinthians. É difícil, viu? É difícil porque o Corinthians tem que ser contra o Corinthians, contra o juiz, e deram 2 pênaltis pro Bahia hoje. Inclusive um foi dado pelo VAR, nem foi o juiz. Cara, que situação, que situação. Para o jogo de amanhã, eu tinha falado aqui, e o GE confirmou, o Paulo Henrique volta para a lateral, o Puma vai para o banco, e os 2 jogadores que eu falei são os que estão disputando a vaga do Rossi, que é o Marlon Gomes e o Payet, características diferentes. O Marlon Gomes, jogador de mais mobilidade, joga pelos lados, pisa mais dentro da área, volta para marcar, né, ajuda na marcação. Já o Payet é o clássico 10, joga centralizado, o cara do passe, da enfiada de bola, da bola parada, só que a gente perde na marcação. Então eu quero a sua opinião, qual dos dois você acha que seria melhor para o jogo de amanhã contra o Atlético Paranaense? E lembrar que é sintético, né? Então não sei se de repente entrar com o Marlon Gomes, um time mais leve, para marcar melhor no primeiro tempo e depois, quando depender do que rolar no jogo, soltar e colocar o Payet. Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário aqui. Para finalizar, algumas informações. A primeira, aliás, só 2 só. O ex-atacante do Vasco, Daniel Amorim, o centroavante grandalhão lá, que veio emprestado pelo Tombense, tá na Tombense de novo, foi à justiça para receber do Vasco R$295 mil referentes a verba rescisória, fundo de garantia e 2 meses de salário atrasado. Isso da gestão do canalha do presidente Jorge Salgado. Então tá aí mais um para entrar na fila do RCE, mais um para receber salários, né? Receber grana, indenização do Vasco. Eu vou colocar uma tabela aqui que eu achei curiosa. Essa tabela é uma tabela que mostra a quantidade de vezes que os times trocaram de treinadores no Campeonato Brasileiro, e o Cruzeiro e o Corinthians são os times que mais trocaram treinadores, 4 cada um, né? O Vasco trocou uma vez só, era o Barbieri, foi para o Ramon Dias, e aí você tem os times que não fizeram troca de treinador. Vamos lá. Um é o Fluminense, campeão da Libertadores, com o Fernando Diniz. O outro é o Fortaleza, que chegou à final da Sul-Americana com o Vojvoda, agora está passando um dobrado no Campeonato Brasileiro. E os outros 3, Grêmio, Palmeiras e Bragantino, Renato Gaúcho, lá o português Abel Ferreira e o Pedro Caixinha, lá do Bragantino, os 3 brigando pelo título brasileiro. Então, eu queria só fazer uma pergunta para você, né? Não trocou porque deu certo, não trocou de treinador porque deu certo, ou deu certo porque não trocou de treinador? Uma pergunta boa essa, né? Muito boa. Bom, vou ficar por aqui. Amanhã a gente vem com pré-jogo e na torcida para o Vasco amanhã. Vai ter que superar. O Vasco amanhã vai ter que ir para cima do Atlético Paranaense. Lembrar que o Atlético Paranaense nos últimos 9 jogos do Campeonato Brasileiro, apenas 1 vitória. 9 jogos, 1 vitória. O Vasco vem de 5 resultados positivos, né? Entre aspas, né? São 3 vitórias e 2 empates. Tem muito empate o Atlético Paranaense. Então, vamos ficar na torcida para amanhã a gente buscar esses 3 pontos que são importantíssimos. E agora que se ferre o Corinthians e o Fortaleza, que foram abrir a perna para times que estavam ali praticamente na zona ou praticamente com o pé na 2ª divisão. Curte, se inscreve no canal, fique com Deus e saudações vascaínas. Seja o que Deus quiser amanhã.